ele demora um pouquinho a gravar. Eu gosto sempre de fazer uma acolhida assim, falando o que é atividade. Olá, queridos alunos, queridas alunas da graduação em administração da PUC Minas no São Gabriel e no Coração Eucarístico. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. A gente se reúne aqui para uma aula especial da disciplina Tópicos Especiais, Economia de Francisco e Clara. Para quem não me conhece, eu sou o professor Theo Armindo Teodósio, e hoje a gente recebe dois convidados muito especiais para discutir conosco sobre o chamado ESG, Environmental, Social and Governance. Se quiserem traduzir, né, e usar a expressão ainda pouco usual em português, né, seria meio ambiente, sociedade e governança, né? Uma das abordagens aí mais recentes, contemporâneas, dentro desta caminhada aí do mundo empresarial, dos administradores, administradoras, profissionais de gestão, em direção a uma gestão mais responsável, com maior impacto positivo nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. E aí, queridos alunos, queridas alunas, vamos agradecer a coordenação do curso, na figura do professor Ricardo Guise, da figura do professor Jean Tavares, também do colegiado do curso, que nos fizeram esse convite, que atendemos com muito carinho, os dois convidados em especial, e o professor também Marco Antônio Pereira, que trouxe aí parte importante da turma. Nesse encontro de hoje, a gente vai conversar com o Alex José de Almeida, que é biólogo, é administrador, tem várias pós-graduações, MBAs nesta área de gestão de projetos, sustentabilidade, faz doutorado em administração na PUC Minas, e eu tenho a alegria, a gratidão de ser o orientador do doutorado do Alex, que trabalha numa grande consultoria de meio ambiente. Então, o Alex tem uma vasta experiência de trabalhar com consultorias que aprimoram o diálogo com os stakeholders, as partes interessadas. E o Alex é esse jovem que vocês estão vendo aí, jovem professor, pai, se organizou e superou alguns desafios familiares importantes para estar aqui conosco hoje. Então, Alex, muito obrigado, viu? Um abraço virtual muito carinhoso. Seja muito bem-vindo, e você que tem além de todas as suas competências, tem uma qualidade muito importante para alguém que está na academia, né, e quer também seguir passos como professor. Você é generoso, acolhedor, humilde, simpático. Então, seja muito bem-vindo, tá, Alex? Obrigado, Theo. Obrigado. Obrigado por elogiar pelas palavras aí. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Daqui a pouco a gente vai começar com o Alex, trazendo a visão dele sobre ESG, Environmental, Social and Governance. E temos também outro convidado muito especial, que eu conheço há menos tempo, mas também é marcado por esse carisma, essa generosidade, humildade também. É o Felipe Melo. Felipe, ele tem graduação em Ciências Contábeis, tem vários MBAs, tem 3 mestrados, não é isso, Felipe? 3 mestrados? 3 mestrados. Concluídos no exterior, e ele é diretor de compliance e integridade do grupo Anglo-American, que é uma grande mineração global. Felipe está radicado em Belo Horizonte, esse carioca, que tem esse defeitinho, né, que torce para o Flamengo, mas tudo bem, né, como o Alex torce para o Cruzeiro. Mas o Felipe tem uma carreira global muito importante, passou um tempo importante da sua vida trabalhando nos escritórios centrais da Anglo-América em Londres, né, Felipe? E Felipe, assim como o Alex, é outra prova também que é possível fazer carreiras virtuosas, bem-sucedidas, gerando impacto positivo em termos sociais, econômicos e ambientais para a sociedade. Felipe, e muito obrigado, viu? Eu quero te agradecer em especial seu interesse em estar mais próximo da gente da PUC,
sua disponibilidade. Eu sei que o dia a dia de executivo aí é puxado, pesado, e a sua generosidade. Não é a primeira vez que o Felipe fala para alunos de graduação das minhas aulas, e sempre também, assim como o Alex, muito generoso, né, em dividir tudo aquilo que sabe, aprendeu e está construindo. Né? Bom dia, Felipe, bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Não, muito obrigado a você pelas palavras generosas e o Theo, nesse pouco tempo também, o que ele já me direcionou e o quanto eu já aprendi. Talvez ele nem tenha consciência do quanto que eu já aprendi a partir das aulas deles e das revisões que ele me apresentou. Então, eu fiz 3 mestrados, mas continuo aprendendo e muito contente. Muito obrigado, Theo, pelo convite. Obrigado você vai somar muito à nossa equipe. O Felipe e o Alex, no início da fala de cada um, vão falar um pouquinho também sobre carreira, formas de trabalho global. Felipe, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu gostei muito de ouvir, e quando você for falar, aí você explica um pouco, é que, principalmente depois da pandemia, os escritórios se modificaram muito, né? E hoje as pessoas do nível estratégico das empresas estão ali perto de funcionários de vários outros níveis, né? Trabalhando num ambiente muito mais transparente, participativo, integrado, acessível. E eu acho que esse é o futuro das empresas, tá? Fora da ética, não tem mercado, não tem empresas. Então, para quem fica aí temando e insistir que capitalismo combina com ser competitivo, egoísta, colocar a ética em segundo lugar, acho que é bom repensar essa visão de mundo, porque a gente tem hoje dois grandes pesquisadores especialistas nessa área, tá? E profissionais nessa área que vão mostrar o contrário, tá? Sem ética, sem impacto positivo, não é só a empresa que vai por água abaixo, é o próprio capitalismo, né? Então, vamos começar com o Alex, tá? E, querida turma, vamos fazer assim, vamos deixar os palestristas exporem, ao final a gente faz perguntas, mas quem quiser ir colocando alguns comentários no chat aqui, a gente vai coletando aqui, depois faz também como perguntas. Eu acho que o professor Marco Antônio Pereira está aqui. Um abraço carinhoso, professor Marco, pelo que eu vi aqui na entrada. Tá? E muito obrigado por ter trazido a turma para cá. Então, vamos lá? Alex, por gentileza. Obrigado, Theo. Confirma para mim, por favor, se já apareceu a minha tela aí. Apareceu. Alex, seu som está um pouquinho baixo. Se você puder tentar aumentar um pouquinho. E agora, melhorou? Está um pouco ainda, mas eu acho que dá para ouvir. Né? Deixa eu perguntar para a turma. Turma, vocês estão ouvindo bem o Alex? Coloca um ok aí no chat, por favor. Se quiserem. Tá ok aí para a turma. Chegaram aqui as respostas do chat. Eles estão ouvindo. Pode ser alguma coisa minha aqui, Alex. Vamos lá, então, por favor. Tá, beleza. Pessoal, eu vou estar com o chat aberto aqui. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês também podem perguntar, podem fazer perguntas aí ao longo da minha apresentação. O Theo me convidou, então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, o Theo, os professores aí envolvidos, estar falando aqui para vocês hoje. O Theo trouxe esse tema aí, ESG, Environmental, Social e Governance, e também eu quis adicionar aqui também um pouco da temática da sustentabilidade. Vocês vão ver que esses temas, eles se permeiam entre si, eles se dialogam entre si, eles se confundem. Então, eu ia o tempo todo aqui falar um pouco de ESG, vou trazer a definição, vou trazer as principais aplicações, mas também vou focar muito minha fala nessa questão da sustentabilidade, porque acho que vocês são pessoas aí na parte final do curso de graduação e qualquer um que se forma hoje, não só nas áreas gerenciais, como agente de administração, contabilidade, economia, mas praticamente todas as áreas hoje, em algum momento, vão atuar dentro da sustentabilidade, dentro das ações de ESG das empresas. Então, eu tentei pautar a minha fala aqui em termos de teorias, trazer algumas definições, práticas, um pouco do que eu tenho observado aí na minha atuação. Críticas também, acho que qualquer modelo aí de proposta, de estudo também não é limitado a críticas. E essa atuação profissional, para a gente poder discutir também aqui oportunidades que vocês terão aí quando formados, de trabalhar, de atuar, se já não trabalham nos estágios, já não atuaram aí nos estágios.
Então, eu vou trazer aqui uma breve introdução, né, sobre formação acadêmica e minha trajetória profissional, alguma questão de problemática, né, ambiental que a gente tem visto aí, e socioambiental que a gente tem visto aí nos últimos anos. Vou trazer uma abordagem sobre ESG, ou esse ASG aí no português, ambiental, social e governança. E depois vou falar mais brevemente de algumas outras práticas também corporativas, né, que se confundem, se sobrepõem aí o ESG, que também são abordados pelas empresas, também são utilizados pelas empresas. Então, me apresentando, minha primeira graduação aí, minha primeira formação superior foi na PUC, foi Ciências Biológicas lá em 2007, depois eu já emendei um mestrado na área de ecologia, estudando aí impactos, né, humanos na forma de vida da biota, da fauna, da flora. A minha pesquisa era com fauna, então como que essa fauna se adapta ao ambiente alterado, como é que os impactos das cidades, né, afetam a fauna, estudando essa questão aí do efeito humano mesmo sobre a biodiversidade. A partir daí eu comecei a entrar mais numa pegada de gestão, trabalhando ainda com a parte de biologia, mas uma parte mais de gestão, né, coordenando projetos, coordenando equipes. Então eu desenvolvi aí três MBAs, gerenciamento de projetos, negócios e desenvolvimento de pessoas. E aí já imbricado aí na gestão, já dentro de empresas, né, de consultoria socioambiental, trabalhando diretamente com gerenciamento, gestão de equipes, eu voltei para a universidade para poder concluir, né, desenvolver meu curso de administração, me graduei em administração também pela PUC, e ao final do curso de administração eu recebi um convite, fui apresentado ao TEL, figura carismática, e rapidamente a gente trocou poucas palavras, poucas conversas, e viu que a gente tinha objetivos ali, né, em comuns, que poderiam convergir aí, poderiam, né, se convergir em interesses comuns. E aí eu entrei, fiz a seleção para o programa de pós-graduação em administração, fui selecionado, e, né, desde 2021, então eu estou no segundo ano, terminando meu segundo ano de doutorado. Eu sou aluno de doutorado da PUC com o TEL, né, um programa de doutorado na área de administração. Então ele tem abordagens lá de marketing, professores trabalham com marketing, mas o TEL, sobretudo, trabalha com a gestão social, com a sustentabilidade e alguns temas próximos nessa área. Então eu entrei, né, dentro do curso de administração para trabalhar com a questão da sustentabilidade, especialmente na questão das tragédias químicas que ocorreram em Brumadinho e Mariana, né, e avaliando aí os efeitos, né, avaliando as medidas ambientais que estão sendo propostas nas reparações. Então esse é o tema do meu doutorado, que está em curso aí. No próximo ano eu faço a primeira defesa, que é a qualificação, né, a defesa do seu projeto para uma banca, e depois, no início de 2025, ali, final de 2024, eu faço a defesa para poder, né, conseguir aí, tudo der certo, se Deus quiser, o título de doutor. Um pouco da minha atuação, né, profissional, sempre paralela a essa formação acadêmica. Eu sempre, né, tive na minha trajetória as duas vertentes, tempo para estudo, tempo para trabalho. De 2007, ali, quando eu formei em Ciências Biológicas, em 2010, eu fui um consultor de projetos de licenciamento ambiental, consultor de projetos de sustentabilidade para a empresa, mas ainda dentro da tocante da fauna. De 2010 para cá, eu comecei a entrar mais em trabalho em empresas, né, trabalhando em empresas da área de gestão socioambiental, e nos últimos 10 anos, desde 2010, aí eu trabalho na Ferreira Rocha, gestão de projetos sustentáveis. Eu sou gerente de mineração e infraestrutura, então estou à frente, né, do portfólio de projetos da empresa aí dessas áreas. Vários clientes nossos, a própria Anglo América do Felipe aqui também é um cliente nosso, que a gente atua lá há bastante tempo. E sempre, né, junto com essa atuação profissional na área de consultoria, aí também consultorias à parte, sempre aulas, palestras, cursos aí ministrados no Brasil todo. Nesse 2007 até 2022, uma contagem recente que eu fiz aí, tem cerca de 300 projetos que eu trabalhei, desde projetos de licenciamento ambiental, projetos de definição de indicadores de sustentabilidade, definição de métricas, monitoramento de métricas, definição de estratégias corporativas, avaliações de negócios, né, para oportunidades ou riscos de investimentos. Então, tem uma atuação ampla nessa área de meio ambiente e sustentabilidade nesses últimos 15 anos, né, 2007 e 2022. E aí agora vamos entrar aqui um pouco
temática, né, da problemática do tema, eu acho que antes de falar de sustentabilidade, vamos falar por que está então em voga esse assunto, por que a gente está tão... toda vez que liga a televisão, está tendo aí uma COP27, uma reunião, né, do mundial sobre mudanças climáticas que ocorre todo ano. Então, por que essa questão é tão importante nos dias de hoje, né? Se a gente considerar o consumo que nós temos hoje, então, assim, o consumo médio de um brasileiro, o planeta da Terra de se restaurar, dá tempo de se restaurar, dá tempo de se renovar, a gente seria necessário 1,8 tamanho do planeta Terra. Se a gente pegar o padrão médio de consumo da Austrália, seria necessário, se todo mundo no mundo, né, tivesse o padrão médio de um australiano, seriam necessários 5,4 planetas Terra para poder abarcar aquele consumo. Ou seja, nós estamos explorando os recursos naturais, né? Água, solos, né? É uma quantidade muito maior que o planeta aguenta se regenerar. A gente está destruindo o planeta muito mais do que ele consegue naturalmente aí se regenerar, né? O ciclo da água ali tem todo o seu ciclo e tal. Então, a média mundial aí de 1,6. Então, o mundo, né, de maneira geral, consome o planeta 1,6 vezes mais do que ele consegue, né, se regenerar. E aí, obviamente, esse número é maior para países mais desenvolvidos, né, países que têm um consumo maior, ali, os primeiros são Austrália, Estados Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Rússia. E aqui do outro lado, aqui do lado direito do slide, quantos países são necessários para atender o consumo de sua população? Então, vamos pegar aqui a Coreia do Sul. Para poder atender todo o consumo que as pessoas da Coreia do Sul têm, seria necessário que a Coreia do Sul tivesse 8,4 vezes o tamanho que ela tem. O mundo, né, esse 1,6 vezes aí. Então, assim, os cidadãos da Coreia do Sul consomem muito mais os recursos naturais que o seu país, né, que o seu limite ali político do seu país conseguiria restaurar. E aí existe uma conta que é feita aí, que é o dia de sobrecarga da Terra. O que é o dia de sobrecarga da Terra? Até que dia, você considerando ali o 1º de janeiro, né, você está consumindo recursos naturais, até que dia o mundo esgotou os recursos disponíveis para aquele ano. Observe que no ano de 2000, no dia 5 de outubro, era... Deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador a laser, isso agora fica bacana. Em 2000, o dia 5 de outubro é o dia que se esgotavam os recursos naturais disponíveis para aquele ano. E olha como isso vem reduzindo a cada ano. Olha, 2010, 31 de agosto, 2016, 8 de agosto, 2021, 22 de agosto, e olha só, em 22 chegamos no dia 28 de julho. Então, cada vez mais estamos consumindo mais o recurso, né? Se fosse feita uma conta aí do que vai ter disponível, e cada vez mais rápido. Então, essa questão ambiental, ela, né, torna-se muito pauta, torna-se grandes preocupações aí. E aí o Theo já adiantou, já colocou no chat aí um exercício que eu gosto de sempre introduzir minhas falas com ele, que é calcular a sua pegada ecológica. Quantos planetas Terra são necessários para poder atingir o consumo se todo mundo tivesse o mesmo consumo que você? Então você entra nesse site, coloca lá padrões médios, o tipo de residência que você mora, quantas vezes você usa carro, você usa transporte público, e ele gera esse cálculo para você. Então, sei lá, se o resultado é 3 vezes, então se todo mundo do mundo tivesse o mesmo padrão de consumo que você tem, seria necessário 3 planetas Terra. Façam, por favor, e depois vocês colocam no chat aqui qual é o resultado de vocês. Quando estiver falando aqui, vocês vão colocando, vocês vão assustar muito. Nós que moramos aqui, né, no Sudeste brasileiro, esse número dá, às vezes, mais que 3, em alguns casos até mais que 5. E é interessante que a gente veja a nossa pegada ecológica. E aí, né, existe alguns problemas que são relacionados a essas questões, né, de sobrecarga do planeta. Então, alguns impactos que são né, ocasionados. Então, impactos, por exemplo, no uso, né, da área oceânica, né? Grande parte dos recifes corais, que tem um papel importante para o ecossistema, o planeta já estão destruídos. Mudanças climáticas, né? Essa semana ainda estava tendo um painel lá na COP27 falando que os países africanos, algum deles, a única fonte de renda é a agricultura. E aumentando a temperatura do planeta em 2 graus, isso pode colocar em xeque, né, a produção agrícola desses países africanos, e esses países africanos cada vez vão ficar mais pobres, mais sem recursos. E isso é um problema gravíssimo,
né? Então, as mudanças climáticas aí tem toda essa discussão também. Exploração, 93% dos estoques peixeiros estão sendo explorados mais do que níveis sustentáveis aí. Poluição também é um grande problema, espécies invasoras, né, espécies que acabam indo de um local para o outro e contaminando e competindo com espécies que ali existem, problemas gravíssimos. E aí esses problemas, né, essa atividade humana, ele vem atacando algumas fundações, algumas bases aí da ecologia mundial, né, os ecossistemas terrestres. Olha só, 32%, eu peço desculpa ao longo da minha fala, alguns slides vão estar em inglês, porque são fontes de referências, muitas vezes, de ONU, bancos mundiais, mas sempre que possível eu vou traduzir para vocês aqui, para todo mundo ter condição de acompanhar, e qualquer coisa também vocês podem perguntar no chat, estou acompanhando o chat aqui diretamente. Olha só, 32% das florestas, né, das áreas de florestas mundiais, já estão destruídas. Mais de 35% das áreas úmidas, né, como por exemplo, áreas úmidas são áreas, por exemplo, Pantanal, que são áreas que têm grande diversidade, tem grande biodiversidade, né? Mais de 35% dessas áreas já estão perdidas, né? Quando você vai para os ecossistemas oceânicos, olha só, 33% dos estoques peixeiros já estão, né, sobrecarregados. E 50% dos corais, né, dos recifes de corais mundiais já estão destruídos. E 55% dos oceanos, olha, estão cobertos por áreas de pesca industrial, ou seja, aquela pesca predatória, que pesca mais capacidade de recomposição das populações de peixe. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso sob biólogos, trazendo partes aqui ambientais? Daqui a pouco a gente vai entender qual é a relação disso aqui com o dia a dia de vocês nas empresas. Olha só a questão da biodiversidade de espécies. 83% das populações de espécies, elas estão declinando desde a década de 70, ou seja, um período muito recente. Isso mostra que recentemente, é muito recente esse impacto humano e cada vez mais chegando em níveis inimagináveis, assim. 60% da população de vertebrados, são animais de grande porte, né, aves, mamíferos, répteis, estão em declínio desde 70. Isso é um impacto bastante significativo aí pelas atividades antrópicas. E aí, então, o que vem ser a sustentabilidade, né? Falei um pouco de problemática ambiental, o que vem ser a sustentabilidade? Eu peguei essa definição aí de Dovers e Hudman, de 1992, que é uma definição que eu trago ali uma das definições que eu trago no capítulo da minha tese, que é a capacidade de um ser humano, natural ou misto, de resistir ou se adaptar à mudança endógena ou exógena por um tempo determinado. O desenvolvimento sustentável, aquele que atenda às necessidades de gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, tudo isso que eu estou mostrando aqui até agora, a gente está indo para o caminho contrário da sustentabilidade e para o caminho contrário do desenvolvimento sustentável. Talvez o modelo de desenvolvimento atual não seja sustentável, né? E aí, essa sustentabilidade, ela reúne aspectos econômicos, financeiro, social e ambientais. E aí é importante falar aqui também dentro e fora das organizações. Quando você fala de sustentabilidade dentro de uma empresa, você não está falando apenas para as comunidades que vivem no entorno, você está falando também das questões dos trabalhadores, questões de bem-estar, questões de igualdade de gênero, raça. Isso também faz parte da temática da sustentabilidade. E existe esse modelo, né, conhecido aí do John Elkington, o modelo do Triple Bottom Line. Com certeza vocês também tiveram isso em algum momento do curso de vocês, que a sustentabilidade é dividida em esses três tripés, né? O ambiental, econômico e social. E aí, um último conceito, só para poder fechar essa parte aqui de conceitos, para todo mundo bem na mesma página, é a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte. Sustentabilidade fraca entende-se como aquelas ações empresariais que a sustentabilidade ali aparece, de repente, como uma oportunidade de negócio, como uma economia de recurso natural. Aquela sustentabilidade não está totalmente intrínseca ao modelo de negócio. É o que a maioria das empresas, né, fazia até certo determinado momento. Hoje, as empresas têm visto que não, é preciso você dar um passo além, é preciso você trazer conceitos de sustentabilidade forte, que é aquela sustentabilidade intrínseca ao negócio. A sustentabilidade guia o negócio. Hoje existem diversas empresas sociais, empresas que têm papéis estritamente ligados apenas à sustentabilidade. O produto dela é gerar sustentabilidade. E mesmo as grandes empresas, as grandes indústrias também, elas estão trazendo esses conceitos, né? E rumo a uma sustentabilidade forte. Então, quando vocês forem pesquisar sustentabilidade,
sustentabilidade, vocês podem encontrar com esses dois tipos de conceito aí. E aí, existe, né, todo um conceito de estudo, que eu também abordo ele na minha tese de doutorado, que é a ecologia econômica. O que é ecologia econômica? Do inglês Ecological Economics, que é o quê? Olha só, é impossível você discutir meio ambiente, sustentabilidade, numa lógica apenas ambiental, numa lógica só social, numa lógica só econômica. É preciso você criar ter um grupo de estudo, de pensamento, e aí existe uma sociedade, né? Aqui até o site da Sociedade de Ecologia Econômica, que está um endereço para vocês acessarem, que vai falar assim, olha só, antigamente a ideia era ambiental e economia. Não, é preciso você trazer isso tudo junto, uma única toada. A economia passa a estar dentro do ecossistema, passa a estar dentro do planeta. E esse planeta passa a guiar, né, o bem-estar do planeta, o bem-estar das sociedades, passa a guiar essa sustentabilidade, essas atividades das empresas. Então, existe, né, a partir do final da década de 80, quando saiu a primeira publicação dessa sociedade, em 89, mais preciso, né, a definição desse grupo de estudo, né, Sociedade Nacional para a Ecologia Econômica. Ela vem pegar todas essas questões. Olha, tá, o ser humano ele precisa desenvolver, precisa produzir, mas ele também tem um recurso limitado. E ele também gera impactos sociais. Então, precisamos discutir isso tudo no mesmo grupo. E a economia ecológica aborda as relações entre ecossistemas e sistemas econômicos no sentido mais amplo. Essas relações, os locais de muitos de nossos problemas atuais mais importantes, ou seja, sustentabilidade, chuva ácida, aquecimento global, extinção de espécies, distribuição de riquezas, a quais até então, né, não eram cobertas por qualquer disciplina. Essa definição aí do primeiro volume da revista de Ecologia Econômica, que lá em 89 que eu mencionei para vocês. E aí, trazendo agora, eu trouxe aqui para vocês alguns reportes, né, de notícias aí que vem discutir a temática sustentabilidade, a temática meio ambiente e a temática ESG dentro das empresas. Olha só, 20% das empresas respondem por mais de 55% dos resíduos plásticos do mundo. A gente sabe que a gestão de plástico aí, né, vocês já devem ter visto documentários que mostram hoje em dia até plásticos em estômagos de aves marinhas, né? Toda a questão de plástico nos oceanos. Então, existe uma preocupação muito grande das empresas. Então, se eu trabalho numa empresa que gera bastante plástico, provavelmente um item material daquela empresa, um item, né, daquele negócio, vai ser a gestão dos resíduos plásticos. O pecuarista que vende gado para grandes frigoríficos entra na lista suja de trabalho escravo. Olha só, isso aqui eu trouxe essa manchete para poder falar, olha só, a gente está falando aqui tanto do negócio, dos frigoríficos, mas não necessariamente discutir só os frigoríficos. Toda a cadeia do negócio, ela precisa ser olhada do ponto de vista de sustentabilidade. Então, assim, pecuaristas que vendem gado para frigoríficos pode trazer problemas, pode manchar a imagem, pode atrapalhar vendas, pode, né, ir contra essa sustentabilidade que eu estou trazendo aqui, para esses grandes frigoríficos. Levará milhões de anos para reverter aspectos ambientais por humanos, né? Essa é só a conclusão do que eu trouxe. Greenpeace liga 15 fornecedores da JBS, Mafra, Minerva, queimados no Pantanal. Aqui também a necessidade de olhar para a sustentabilidade não apenas no seu negócio, mas em toda a cadeia, né? Bradesco é condenado no Rio de Janeiro por adoecimento massivo de trabalhadores do teleatendimento. Aqui um exemplo da sustentabilidade do seu público interno, né? CAD condena Ipiranga a pagar 8 milhões em investigação de cartel em Santa Catarina, que vai dar um pouco também da governança corporativa. O Felipe vai falar um pouco da gente para a gente na próxima fala dele. Companhias da Ibovespa têm observação sobre corrupção no balanço, né? Hoje em dia as empresas são valoradas nas bolsas de valores também pela questão da sustentabilidade, pela questão ambiental. Depois do afundamento do solo em Maceió, Braskem é investigada por óleo vazado. Olha só, a empresa, né, Maceió tem um grande problema de afundamento do solo, a Braskem também é investigada por óleo vazado, então isso aqui também vai trazer problemas, né, para a empresa. Operação Resgate 16 em condições análogas de escravo em obras da MRV no Rio Grande do Sul. Provavelmente isso aqui talvez nem seja funcionário diretamente da MRV, que existe, né, um sistema de compliance, sistema de sustentabilidade, talvez seja uma terceirizada, mas a terceirizada também faz parte do negócio, ela é responsável também diretamente por aquela operação. Delivery cresce e aumenta a preocupação com as embalagens plásticas.
Isso aqui foi uma preocupação durante a pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve um aumento aí significativo de vendas, né? De iFoods, de aplicativos de entrega, e também com isso teve um aumento das embalagens plásticas. E aí essas, né, as empresas, o iFood mesmo já teve ações de mudar o tipo de embalagem, mudar a embalagem para papel, né, mais rápido degradável, tirar o plástico. Global Sustainable Investment Alliance estima que os investimentos sustentáveis já movimentam 31 trilhões por ano todo mundo. Então, assim, é um grande mercado de trabalho, é uma grande oportunidade de trabalhar, né, em questões de investimentos sustentáveis. Amazon, Disney, Google se unem contra a crise ambiental. Olha só, gigantes de tecnologia americanos e mundiais, né, a gente pode dizer assim, digitalmente, tão focados. Gigantes do varejo avançam em compromisso ambiental. Aí a Magalu passa a receber produtos usados para reciclagem. Americanos promete carbono neutro em 2025. A pauta vejo como norte do mercado financeiro, né, novamente aquela questão de sustentabilidade no mercado. O promete zerar as emissões de carbono até 2050, então uma grande questão das companhias aéreas, né, a sua emissão de carbono, colocar um avião no ar é bastante impactante, né, então eles estão arrumando formas aí de zerar essas emissões. Marisa recebe certificação do Women on Board, ou seja, mulheres, né, no conselho diretivo, então também aqui questão da sustentabilidade interna, questão de igualdade de gênero. Deve financiar a iniciativa de startups que reduzam impactos ambientais. De repente vocês aí vão atuar em empresas que vão buscar editais, vão buscar parceria, vão buscar recursos, né? E aí existem recursos ligados para a sustentabilidade dentro das grandes empresas. O Mercado Livre vai contratar 2,5 profissionais negros no final do ano. BRF dá partida em parcerias para instalação de painéis solares em granjas. Olha só, a granja, né, para parar de usar a energia de concessionária e começar a gerar sua própria energia em painéis solares. E eu trago sugestão também, o Theo depois poderia colocar o link aí, por favor, do NIT, que é um boletim semanal aí que envia essas notícias. Essas notícias foram enviadas nesses boletins semanais dessa empresa aí de consultoria e avaliação de ESG. Acho que vale a pena, fica a sugestão para vocês também acessarem depois. E a quem gosta da cervejinha aí, bebe e reduz o consumo de água por litro de sua cerveja. Consegue produzir a mesma quantidade de cerveja, mas usando menos água no seu processo. E uma outra problemática ainda que eu trago, antes de falar da questão do ESG diretamente, com relação a... Hoje o mundo, né, ele está indo para uma questão de reduzir o aquecimento global, reduzir a temperatura, né, do planeta. E para isso, muito tem se investido aí em fontes de energia como energia eólica, painéis de energia solares, carros a bateria, carros elétricos. Só que, ao mesmo tempo, isso traz uma grande demanda por mineração. Por quê? Isso aqui é um infográfico que eu tirei lá do Banco Mundial, depois também eu posso mandar o link para vocês. Por quê? Uma hélice aqui de geração de energia eólica precisa de alumínio, precisa de cobre. Um carro elétrico precisa de níquel, precisa de manganês, precisa de cobalto. Então, você indo para um mundo, né, no qual você vai parar de diminuir a queima de combustíveis fósseis e vai para energias renováveis, você vai precisar de demanda de mineração. E com isso, estima-se aí que a demanda de alguns minerais vão crescer exponencialmente até o ano 2050. Olha só, a estimativa é que a demanda de lítio cresça até quase 1000% até o ano 2050. Cobalto, 585%. Grafite, 383%. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande de mineração para atender, né? E uma problemática que uma parte das reservas minerais estão em países emergentes, países em desenvolvimento. E isso aí gera necessidade de formas de exploração mais justas, formas de exploração mais inteligentes, mais tecnológicas. E aí, esse mesmo infográfico traz algumas oportunidades aqui. Então, por exemplo, algumas oportunidades que a indústria minerária, né, precisa adotar nesses próximos anos aí para poder conseguir que essa mineração nesses países, né, que são um desafio ali, esses países emergentes,
forneça, né, o mineral necessário e sem que, com isso, ocasione outros problemas sociais, problemas ambientais. Então, ele traz aqui, por exemplo, na linha de mitigação de mudanças climáticas, usar energias renováveis como fonte da mineração, inovar em práticas extrativistas, né, ser eficiente no uso de energia, adaptação às mudanças climáticas, né, usar o recurso com eficiência, reduzir o impacto de materiais, adotar a economia circular, reciclar, né, materiais, criar oportunidades para investimentos. Uma grande preocupação, a gente vê depois tendo uma figura específica para isso, na indústria da mineração, é o uso de água. A água é usada para beneficiamento, a água é usada para transporte de mineral. Existem várias, né, ações, atividades hoje, vários estudos, várias novas metodologias que trabalham a reutilização da água, a redução do consumo de água na mineração. E aí, entrando um pouco nesse ESG, né, nesse Environmental, Ambiental, Social e Governança Corporativa, é uma série de conjuntos, é um conjunto de ações, né, que surgiram lá, esse termo surgiu lá no início dos anos 2000, 2004, né, com a motivação da ONU, na qual o seu ex-diretor sugeriu que os bancos, que as empresas utilizassem mais, né, padrões de sustentabilidade nos seus negócios. Então, nada mais é que uma série de ações que as empresas, né, têm como oportunidade de atuar dentro da temática ambiental, social e governança. Então, aqui alguns exemplos. Na área ambiental, as empresas podem ter ações de mudanças climáticas, poluição de água e ar, biodiversidade, desmatamento, eficiência energética. Na área social, né, então, dentro do público interno quanto do público externo, então, satisfação dos clientes, proteção de dados e privacidade de seus dados, diversidade de gênero, engajamento dos empregados, relações com comunidades, direitos humanos, relações trabalhistas e as ações de governança, então a composição dos conselhos diretivos, os comitês de assessoramento, tais como auditoria e sustentabilidade, integridade, normas e procedimentos anticorrupção. As empresas hoje, né, estão cada vez mais se desenvolvendo em normas, boas práticas, né, de sustentabilidade ligada à sua governança, da sua operação. E aí, um dado aqui do Banco Morgan Stanley, que ele avaliou 2.645 fatores de ESG, e identificou que metade deles estava relacionada ao G, a governança, e 25%, né, um número arredondado ali, aspectos ambientais, e 25% aspectos sociais. E por que as empresas devem, né, investir em ações relacionadas ao ESG? O engajamento dos investidores e o que as empresas adotem ações ligadas à sustentabilidade, né? A regulação força cada vez mais os tópicos de ESG, então cada vez mais a legislação está cobrando, né, adequações à sustentabilidade. E tem sido um sinal alfa, vamos chamar assim, de retorno. A gente vai ver daqui a pouco também que as empresas que investem em ESG têm retorno na bolsa de valores, existe um índice para isso, que ela tem tido retornos acima da média do mercado. Tentei sintetizar aqui 3 principais forças, né, que guiam as empresas na adoção da ESG. A gente poderia falar aqui de diversas outras, mas tentei talvez agrupar nessas 3. Aqui, mostrando um pouco do crescimento dessa temática ESG, isso aqui é uma busca no Google de ESG até 2020, olha como tem um salto aí nos últimos anos, né, 2019 para 2018, para cá tem esse salto. O investimento aí sustentável, como ele tem aumentado, né, de 2006 a 2018, o número que eu tenho aqui, e aqui a participação desse investimento no mundo, aí, Estados Unidos e Europa dominando, né, esse investimento de valores. Então, são valores muito altos, são bastante expressivos, né? Então, por isso eu falo que todos vocês, quando estiverem no mercado de trabalho, vão, né, de uma forma ou outra, dialogar com a sustentabilidade, dialogar com princípios de ESG. Aqui a divulgação de fatores ESG em bolsas do mundo. Olha só, em 2016, 12 bolsas obrigavam a publicação, em 2020 eram 24 esse número, dobrou o número de bolsas que divulgam. O percentual das 500 espécies com maior liquidez da Bolsa de Nova York. Em 2011, dessas 500 empresas com maior liquidez da Bolsa de Nova York, 20% divulgavam informações de ESG. Em 2019, não estava 90%. Se a gente pegar esse dado atualizado aqui, né, para 2021, 2022, praticamente 100% das empresas estão divulgando informações de ESG.
Aqui, mais uma pesquisa no âmbito acadêmico. Eu fiz uma pesquisa lá de quantos, o número crescente de publicações na academia, né? Assim como eu, Theo, trabalhamos, o Felipe também vai trabalhar com sustentabilidade, coincidindo nas suas pesquisas. Olha só como dá um salto também o interesse acadêmico pelo ESG. Aqui em 2021 estava menor, porque eu peguei isso aqui durante o ano de 2021, então não representa o final do ano, mas dá para ver essa tendência de salto aí de publicações que abordam o ESG dentro da academia. Existem algumas críticas, né? Todos os modelos que a gente falar aqui existem críticas, existem literaturas que criticam, existem profissionais que criticam. Greenwashing é a maior delas, né? Que muitas vezes empresas adotam ações ESG mais como fachada para publicidade. Não existe um interesse intrínseco, né? De abordar a sustentabilidade. Alguns pesquisadores criticam que é um modelo criado para gerar informação, movimentar o mercado, movimentar palestras, network, não de fato engajado com as ações. Alguma crítica também se as empresas estão buscando lucro através dessas ações ou legitimidade apenas o seu negócio, né? Qual é o real interesse, um pouco também dentro da ótica do greenwashing. Vou passar aqui agora mais rápido, né? Já caminhando para o final da minha fala, algumas ações também empresariais que confundem com o ESG e que definitivamente é impossível separar ESG das outras ações. As empresas hoje elas abordam isso de maneira muito mais ampla, né? As empresas têm ações de responsabilidade social empresarial, ações de ESG, algumas chamam de um nome, outras chamam de outro. Mas vocês também vão ver, né, ao longo da carreira de vocês aí, as ações de sustentabilidade aplicadas do ponto de vista da responsabilidade social empresarial, né, que é a forma de gestão que se define aí pela ética e transparência das empresas, com todos os seus públicos, estabelecimento de metas empresariais compatível com o desenvolvimento sustentável da cidade, preservamos recursos naturais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Aqui a gente consegue perceber, né, essa sobreposição de conceitos que eu já falei até agora, essa nuvem aí de ações de sustentabilidade que existe atualmente. Isso aqui é uma figura que eu trago também na minha tese de doutorado, que é um pouco dessa responsabilidade social empresarial. Esse CSR aí é a sigla em inglês, Corporate Social Responsibility. Se forem pesquisar na internet, talvez você pode achar pela sigla em inglês, e aqui mostra um pouco da evolução, né, como as empresas abordam esse SR em português aí, começando lá na década de 30, com atendimento a requisitos legais, passando ali um pouco como economia de água, economia de recurso, até hoje essa responsabilidade social corporativa aí mais dentro do centro da estratégia empresarial, como mais um valor intrínseco ao negócio. A gestão de stakeholders também, né, é um conjunto de ações empresariais também que vocês vão encontrar na atuação de vocês. Stakeholders aí é uma definição do professor Freeman, lá na década de 80, que fala que stakeholders é qualquer indivíduo que pode afetar, indivíduo ou grupo de indivíduos que podem afetar ou serem afetados pelos objetivos da empresa. E vocês têm stakeholders internos, né, e externos. Também é um tema aí exaustivo do curso de administração, só passando aqui mesmo para dar uma lembrada e trazer essa aproximação da gestão dos stakeholders dentro da ótica da sustentabilidade. Então, stakeholders versus shareholders, até um determinado momento existia, né, algumas empresas existe uma gestão voltada para lucros, os acionistas, os shareholders, e a gestão do stakeholder fala, não, você não tem que gerar lucro para os seus acionistas, você tem que criar valores para os seus stakeholders. Então, o conceito de criação de valor é um conceito bastante importante. O Theo até eu, recentemente, estamos com um artigo aí que estamos submetendo ele para a revista que vem discutir esse conceito de criação de valor dentro da literatura de sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade tende a teoria dos stakeholders no seu contexto de criação de valor e como isso vem sendo abordado nos últimos anos aí. Existe também, né, ações que têm que ser feitas para gerenciar esse stakeholder de acordo com sua influência e seus interesses. Acho que eu posso passar também. Uma outra prática também empresarial que orienta não só empresas, mas também políticas governamentais, ações até em níveis mundiais, são os ODS, né? Um acordo assinado pelos 193 estados da ONU, inclusive o Brasil, e a percepção que eles tiveram lá em 2015, quando foi assinado, né, esse acordo, é que os indicadores econômicos, sociais e ambientais
dentro da problemática que eu trouxe aqui para vocês, eram pessimistas quanto ao futuro das gerações. Criou-se uma agenda após 2015, que é um pacto global para melhorar a qualidade de vida, proteger o planeta, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Então, são 17 objetivos divididos, né, em 169 metas aí. Esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável, acho que vocês também, todo mundo já conhece aqui. E aí, dentro de cada objetivo desse, você tem suas metas. Essas metas são utilizadas como indicadores de governos, como condutas empresariais, e também vocês também podem ter a oportunidade de trabalhar com isso nos próximos anos aí. Relatos de sustentabilidade, hoje em dia, quase todas as grandes empresas, elas têm os seus relatórios de sustentabilidade, que ela publica, né, ali anualmente, falando como foi o seu último ano do ponto de vista de sustentabilidade. É sempre um relatório que começa com uma carta do acionista, do CEO, geralmente do CEO, falando que a empresa, né, garante o seu compromisso com sustentabilidade, e depois nas próximas páginas vem apresentando as suas ações de sustentabilidade naquele ano. É um relatório que ele tem uma normativa, uma orientação através desse Global Report Initiative, desse GRI, e também eu sugiro aí que vocês acessem também o site desse GRI, façam a busca, né, para o relatório de sustentabilidade. 82% das 250 maiores empresas do mundo publicam relatórios de sustentabilidade, tem mais de 15 mil, faltou um zero aqui, organizações que relatam sua sustentabilidade. Tem mais de 63 mil relatórios disponíveis na base de dados. Sugiro que vocês também acessem alguns, principalmente das empresas mais conhecidas aí. Cerca de 40 governos fazem referências, né, ao GRI, os seus padrões lá, dos relatórios de políticas, e tem mais de 90 países com relatórios publicados. Aqui eu trago para vocês um conceito também ligado à sustentabilidade, mais para a parte de gestão social, que é a licença social para operar. É um conceito que vem dentro da indústria, surgiu dentro da indústria minerária, especialmente a indústria minerária canadense, que atualmente existe o licenciamento ambiental clássico, né, que qualquer projeto de impacto tem que obter uma licença prévia, uma licença de operação e licença de instalação. O licenciamento ambiental todo mundo conhece. Só que não basta, né, hoje em dia, não basta mais a empresa apenas seguir e obter os índices formais de licenciamento. É preciso legitimar o seu negócio junto com as comunidades. Então, criou essa temática, né, esse conceito de licença social para operar, e é tão importante que ela é um dos top 10 riscos relacionados à indústria minerária. Aqui está uma figura que eu trouxe do relatório da consultoria Ernst Young. Todo ano eles, né, fazem um relatório dos 10 principais riscos relacionados à mineração, e sempre a LSO, né, a licença para operar, em 2020 foi o maior risco da indústria minerária. Esse relatório é feito através de consulta, entrevistas com líderes, com diretores, né, da indústria minerária do mundo todo. 2020 e 2021, ele era o primeiro, era o top 1. Em 2022, ele estava top 3. E 2023, agora ele está, né, nesse atual como top 4. E olha só quem atingiu o primeiro lugar, o ISD. Então, o ISD hoje é o maior risco relacionado à indústria minerária, do ponto de vista de operação. As indústrias minerárias precisam gerenciar suas ações de ESG como forma de diminuir risco, como forma de oportunidade de negócio também. E aí, uma figura aqui deve complementar, que é, considerando que o ESG é o top, né, o número 1 em risco para a gestão de sustentabilidade, dentre os temas de ESG, qual é aqueles que mais tem importância? Marca para a gente. E eles poderiam, os diretores, as pessoas entrevistadas, poderiam marcar mais de um. E o gerenciamento da água, aquilo que eu falei lá atrás, que a água é um importante processo na mineração, foi a maior preocupação. Descarbonização, mudanças climáticas, produção verde, emissão, diversidade, inclusão, biodiversidade, trabalho escravo na visão mais moderna, né, condições boas de trabalho infantil. Então, esses aqui foram os principais, dentro do ISD, os principais pontos que a indústria minerária mostrou aí de preocupação. Trago aqui também para você, já também agora caminhando finalista na minha fala, hoje em dia alguns grandes projetos, né, quando vão ser financiados, os bancos financiadores, os bancos mundiais exigem que esses projetos tenham uma série de adequação à sustentabilidade. Existe, então, dentro do IFC,
International Finance Corporation, ligado ao Banco Mundial, os princípios do Equador. Esse princípio do Equador tem uns padrões de desempenhos, que são 8 padrões de desempenhos, que grandes projetos, quando vão solicitar financiamento bancário para agentes internacionais, eles exigem, olha, tá bom, eu te empresto dinheiro, mas você precisa comprovar a sua adequação a padrão de sustentabilidade nesses 8 padrões de desempenhos. Você precisa não apenas comprovar em termos de projeto, você precisa semestralmente apresentar relatórios, existem auditorias semestrais. Eu tenho trabalhado um pouco com essa pegada, com essa lógica de tanto na parte de auditoria, para ver se as empresas estão adequadas, ou até mesmo na parte de para as empresas frente aos auditores internacionais. Então, é um trabalho bastante extenso, que tem bastante pessoas trabalhando, tem administradores trabalhando, tem computadores trabalhando, e muito importante também. Sugiro também a leitura aí no site do IFC, para entender um pouco mais. ifc.org, que é o endereço, tá? Como eu já adicionei lá atrás, o índice de bolsa de valores, existe um índice aí na Bovespa, o ISE B3, que é um índice, o quarto índice de sustentabilidade criado no mundo, que ele pega ali as 200 empresas mais líquidas da bolsa, eles são elegíveis. Então, tem 46 ações, 39 companhias que estão no índice de sustentabilidade. Essas empresas elas têm um compromisso com a sustentabilidade. E dentro desse índice de sustentabilidade, ele teve uma rentabilidade desde 2005 de 294% de crescimento, enquanto 245% da média da Ibovespa, ou seja, ele teve um crescimento aí de quase 50% a mais de crescimento do que a média do mercado. Então, mostrando aqui, através de números, aquela questão das empresas que investem em sustentabilidade, ela tende a ter um retorno maior. Algumas outras práticas também ligadas à sustentabilidade que vocês podem trabalhar, existe uma ISO, a ISO do meio ambiente, ISO 14001, que também é uma prática que as empresas também obtêm, aderem. E também existem diversos selos verdes, que são selos verdes de produtos, de empresas, que vocês também podem trabalhar adequando a empresa que vocês vão estar atuando para obter esses selos, ou mesmo certificando, validando esses selos para outras empresas. Bom, a minha fala seria isso. Eu queria aqui agradecer, deixar meu contato aqui no e-mail. Se alguém quiser qualquer ponto aí para poder depois discutir mais, se tiver interesse em pesquisa, entender o mercado de trabalho, está aqui no e-mail também. Aproveito para deixar aqui também as redes sociais, o e-mail do NUPEGS, que é esse grupo de pesquisa que eu faço parte, que é liderado aí pelo Theo. Aqui está aqui o logo do NUPEGS, do Programa de Pós-Graduação da PUC-Minas, e também o logo da CAPES, que financia a minha bolsa de estudo aí no doutorado, e é sempre importante também agradecer aí quem torna viável o nosso trabalho, tá? Obrigado, Theo, obrigado. Alex, muito obrigado, viu? Uma excelente palestra que você deu, uma verdadeira aula, com muita informação, muitas possibilidades. Queridos alunos, queridas alunas, a gente vai mandar esse material aí do Alex e do Felipe também depois para vocês, tá? Os alunos aqui da disciplina, através do meu contato, os alunos do professor Marco Pereira, e também quero destacar aqui a presença do professor Ricardo Guise, coordenador da graduação em administração da PUC no São Gabriel. Obrigado, Guise, por nos acolher aqui nesse debate, Já temos uma pergunta, o Israel quer fazer uma pergunta, eu vou pedir, querido Israel, dos grandes alunos da nossa disciplina aqui, para esperar também a fala do Felipe Melo, porque elas vão se somar. E agora a gente vai escutar o Felipe Melo, que vai trazer a experiência de trabalhar com ética e compliance numa grande mineração global ao redor do mundo, Felipe? Por favor, seja muito bem-vindo. Antes de passar a palavra para o Felipe, eu vou só uma última coisa. Eu vou colocar aqui um link e vou convidar todos e todas para participar do hackathon da Prefeitura de Belo Horizonte sobre economia descarbonizada, que é uma competição de projetos, E aí, turma, de repente, vocês pedem aí o apoio do Alex e do Felipe como conselheiros aí, apoiadores, coachings, nesse processo do hackathon. Ô, Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. Por favor, faça a sua fala.
Obrigado. Eu vou dividir uma apresentação aqui com vocês. Eu tirei o fundo borrado, mas para vocês verem aquilo que o Theo falou, de como as mudanças estão acontecendo no ambiente corporativo. Eu já sou diretor de empresa há muitos anos e teve uma modificação acontecendo ao longo dos anos. Eu tinha uma sala grande, tinha árvore, né, aquelas palmeiras, aquelas coisas assim e tal, e a sala foi diminuindo e acabou. Hoje, não sei se vocês conseguem ver a Lucy Sangster aqui no fundo da sala, ali tem um outro colega meu da África do Sul. Então, o ambiente hoje está muito mais aberto, muito mais inclusivo, que facilita a comunicação, e isso é muito simbólico, isso é muito poderoso, porque começa a trazer a inclusão e aquela questão de espaço privilegiado e tal, isso vai acabando, vai sumindo e vai promovendo a inclusão. Era isso. Eu tirei o fundo aqui, vou deixar assim para continuar falando. Se vocês ouvirem algum barulho também, os colegas estão fazendo aqui outras partes de trabalho, capaz de fazer um barulhinho, vocês me avisam, eu volto. Eu trabalho em empresas há muitos anos, há mais de 20 anos, sempre com auditoria, gestão de riscos e controle e compliance. Hoje eu sou diretor de ética empresarial e compliance, né? Acho que compliance todo mundo entende, é mais fácil de entender o que eu faço, né? Então, basicamente, eu sou responsável pelo programa global de código de conduta, pelo sistema de gestão de compliance, canal de denúncias, as normas de integridade empresariais. E como é que isso funciona, né? Funciona basicamente, eu tenho que traduzir isso numa governança, na tomada de decisão, na organização do poder dentro da empresa, tem que trazer isso para uma gestão de risco e trazer, né, tentar trazer normas e políticas que as pessoas consigam entender, trabalhar, treinar, promover, né, conhecimento, e eu tenho que monitorar. Isso tudo numa escala global com diferentes culturas. E essa é a questão. Como você trabalhar numa empresa multinacional de diferentes culturas dentro de padrões internacionais. Esse é o desafio. Esse é meu desafio aqui todo dia, tentando fazer essa engrenagem funcionar. A Anglo-American tem um histórico muito bom de preservação da reputação ética e um histórico de pagamento de multas de corrupção zero, e alguns dos nossos concorrentes já falharam isso, e os jornais aí demonstram abertamente, sendo que a última que andou pelos noticiários aí foi a Glencore, né? Vocês dão um Google aí, não estou inventando nada, dá um Google aí, vocês vão ver. Eu também trabalho, eu sou sócio de uma consultoria que, além de... É importante, gente, vocês engajarem com outras atividades para promover, para potencializar o seu trabalho. Então, eu também ajudo empresas de menores portes através de consultoria, tentando promover práticas de compliance. E eu estou sempre estudando. Mais do que estudando, eu estou sempre tentando aprender alguma coisa nova e aplicar dentro desse contexto, que é tudo muito dinâmico. Então, vocês estão fazendo graduação, alguns podem estar fazendo a segunda, a terceira, não sei, mas é uma coisa, eu falo para meus filhos, às vezes eu falo, estou cansado, é chato. Eu falei, pô, meu filho, eu ainda estou estudando e eu não pretendo parar. Eu vou continuar, porque o importante é aprender. Esse é meu recado para vocês, de manter firme aí no estudo, força, garra, que vale a pena. E vou começar a falar assim, sobre compliance, né? Eu trouxe essa figura, espero que vocês estejam vendo, porque o que é esse negócio de compliance? O que faz? Cada um fala alguma coisa. E eu trouxe aqui, né? Assim, o que meus amigos acham que eu faço? Que eu fico tacando aviãozinho assim na sala o dia inteiro. O que a minha mãe acha que eu faço? Eu acho que eu também faço super ocupado, cheio de gente, decisões e tal. O que a sociedade acha que eu faço, né? Que eu prendo os outros com gravata, talvez, não sei. Meus amigos, meus colegas de trabalho pensam que eu faço, né? Um negócio duro e tal. Não é muito meu estilo, mas alguns colegas até são. O que eu acho que eu faço, né? Esse cara aqui tá bem animadão aqui, puxando um trenzinho, né? Mas eu acho que a questão aqui da foto é de dar direcionamento,
de dar direcionamento dentro da empresa, e o que eu realmente faço, gero muito papel e tal. Não é exatamente a missão do compliance, gerar papel. Tá? Eu fui num show recentemente, tem um cara aqui no lado esquerdo do slide, na parte de baixo, e eu tirei uma foto, porque eu achei o máximo, o cara atrás dizendo alcohol compliance. Eu falei, porra, esse cara é meu colega de compliance. Eu tirei uma foto. Mas assim, no decorrer do show, tinha um menor de idade bebendo álcool. Esse cara veio numa velocidade, deu um mata-leão no moleque, tirou a gravata, fiquei assustado. Falei, não é meu colega de compliance. Mas eu deixei a foto aqui. Nós temos outras abordagens. Até uma coisa. Eu não estou vendo o chat. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me avisa, por favor. Eu não consigo. Aviso, claro. Muito obrigado. Fica tranquilo. Muito obrigado. Valeu. Então, eu vou explicar o compliance. Vou começar desse slide aqui, que o compliance, muito relacionado com a questão da ESG, que o Alex comentou. Um outro parênteses. Aliás, quem acha que o que o Alex falou é só teórico, está redondamente enganado. As empresas tomam esse conceito de uma forma extremamente séria, é vital, faz parte da estratégia das empresas. Isso passa a fazer parte do radar das empresas através do mega investidor, um dos maiores investidores do mundo, com sede em Nova York, que se chama BlackRock, gestor de fundos de investimentos, que também é acionista da Anglo American. Vocês não sabem a quantidade de relatório que eu tenho que fazer para preencher para os acionistas mundiais de que nós cumprimos indicadores ESG e nós podemos demonstrar que cumprimos esses indicadores. Então, uma conexão muito forte desse tema com a realidade. Então, vou tentar mostrar aqui o porquê, como é que essas coisas se conectam. Então, o primeiro passo é entender que o compliance não existe no vácuo, né? Existe dentro de um ambiente que é extremamente fluido, né? Como alguns filósofos diriam aí. Inclusive o Bauer. Dentro desse... Então, o nosso entorno hoje é muito mais globalizado do que quando eu comecei a trabalhar lá na década de 90. Hoje, qualquer coisa que acontece tem repercussão direta no dia a dia. E se eu ficar isolado numa reunião por muito tempo, é capaz de eu sair e alguém falar... Minha esposa fala, o que houve? Aí eu não sei, né? O que houve na Ângulo? Eu não sei. Está tudo tão conectado que em uma hora muita coisa pode mudar. Então tem que estar preparado para isso. O contexto legal, complexo e em expansão. Vários países têm norma anticorrupção. E isso não é só uma norma anticorrupção, padrões. Você você tem normas internacionais, tem normas nacionais, tem normas extraterritoriais, e não é só um aspecto legal, não, que é estándar. Às vezes as normas se conflitam, né? Por exemplo, a lei de privacidade de dados na Bélgica tem dificuldade, tem barreiras para o uso de informações pessoais. Como o nosso canal de denúncias é global, eu tenho que ter um procedimento especial na Bélgica para tratar a informação. É complicado. Os Estados Unidos remunera whistleblowers, né, denunciantes. Outras partes do mundo acham que não é por aí. Então, uma série de questões. Então, é muito complexo e em expansão. Tema que está crescendo mais e mais. Alex mostrou isso no gráfico dele, né, em um dos gráficos que ele apresentou. Achei muito legal, muito interessante. Tem a questão do clamor das mudanças sociais e a participação corporativa. É o seguinte, a empresa faz parte da sociedade, não é um organismo separado, não dá para pensar que é só lucro. Até se a pessoa acredita realmente que a empresa é só lucro, tem que tratar bem toda a área, porque isso depois vai se transformar em lucro. Sem isso, não vai ter lucro. Não vai ter, sem conexão com a sociedade e ajuste social, a empresa não fica de pé. Não fica de pé. É um pré-requisito, isso que o Alex chamou de licença social de operação, social license to operate. Isso é real, qualquer fórum, qualquer executivo global vai confirmar isso para vocês. Isso dá legitimidade para se operar um negócio de forma mundial. Então tem que estar conectado. Só vou dar mais um outro exemplo aqui, que é a questão da inclusão, né?
tem que ter mais mulheres. Tem um esforço muito grande para contratar mulheres nas empresas e aumentar a diversidade. Tem um outro esforço, e na Inglaterra tem que colocar isso no relatório da administração, chamado Gender Pay Gap, que é a diferença salarial de gêneros, né? Então, homens e mulheres têm que ganhar. Isso tudo são clamores sociais. Tem que fazer parte do contexto corporativo das empresas. A questão das novas tecnologias, né? E formas de trabalhar. Hoje também, bom, estamos aqui tendo uma palestra, né? Uma conversa pelo Teams, né? Se não fosse a tecnologia, o que as empresas investiram, todo esse backbone de comunicação e instrumentos, isso não seria possível. As formas de trabalhar também mudam muito, porque o contrato social do trabalho mudou. A geração chega aí, a geração de vocês, né, um pouco a minha geração, não pensa em entrar numa empresa e ficar 30 anos na empresa, né? E da mesma forma o empregador não pensa no empregado, assim, vou contratar esse cara, vou ficar 30 anos com ele aqui em casa. As relações são muito dinâmicas, as formas de projeto, né? Agora é agile. É claro que tem projeto, vai construir uma ponte, não pode usar um projeto agile, mas projetos corporativos e tal, muito mais dinâmicos, direcionados e tudo mais. Então, a forma de trabalho mudou. Então, o compliance, como construir uma cultura, sendo que os funcionários ficam 3, 4 anos, como manter uma cultura ética, né? Faz parte do trabalho. Demanda por transparência na informação, a quantidade de coisas que eu tenho que reportar hoje, que antes talvez não teria nem apelo, gigante, mudou muito, muita coisa nova. E a velocidade da comunicação. Agora tudo acontece, o WhatsApp, tudo vira meme, vai para o Twitter, vai para o Instagram, LinkedIn e várias outras coisas aí que eu nem conheço, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas só para mostrar que o ambiente é assim, é um ambiente fluido, e o compliance, o ESG, está dentro desse ambiente fluido. Desde a década de 80, 90, aqui até diz 80, depois da Guerra Fria, surgiu a expressão VUCA, que a gente vivia num mundo VUCA. O que é isso? Muvuca, né? O Theo falou outro dia lá que era o Muvuca. E é mesmo. É uma confusão danada, é uma muvuca. O VUCA é volátil, é incerto, né? É complexo e ambíguo. Ou seja, já é uma confusão danada, né? Já é assim, bem tumultuado. E tem razão mesmo, as coisas acontecem. Toda essa velocidade, toda essa fluidez fazia o mundo VUCA. Desde 2020 surgiu uma nova expressão que chama bunny. O bunny, o que é? Brittle é frágil, né? Que esfarela, né? É fragmentável, ansioso, não linear e incompreensível. Porque as coisas que nós fazemos hoje num canto do mundo têm efeito direto numa coisa que a gente nem imagina. A cultura do cancelamento faz parte disso. Gente, poxa, meus colegas tiram foto do café da manhã. Pô, isso é um desespero por aprovação. Tudo bem, se você faz, tudo bem. Não é uma negação da cultura, não. Mas isso torna-se, e de repente, uma frase, quantas vezes tem aí? Gente que tendo que se justificar por um posicionamento, uma opinião. As coisas estão muito conectadas, está tudo muito complexo. Vocês viram a eleição totalmente polarizada, né? Gente de tudo que é jeito. Eu nunca vi tanta gente ter certeza sobre coisas tão diferentes. Então, tudo aí muito à flor da pele, sem muita ponderação. E, gente, é isso, é o mundo que a gente vive. Você acha que no escritório é diferente? Esse pessoal atrás de mim aqui é todo mundo normalzinho, pô, que ninguém. Todo mundo, eu também, o Theo às vezes, mas a gente é dentro desse contexto que nós crescemos, que estamos desenvolvendo e construindo o negócio. Então eu pergunto, gente, dentro desse cenário louco de mudança, de fragilidade, das coisas se fragmentando, como é que a gente consegue gerar continuidade empresarial? Como é que a gente consegue trazer isso? Então, veja bem, nós não sabemos, se você olhar para tudo que mudou nos últimos 5 anos e pensar nos 5 anos para frente,
assim, as profissões que surgiram nesses 5 anos, nesses 10 anos, olha para frente, a gente não tem a menor ideia dos desafios que vão surgir. Então, isso já dá uma ansiedade pessoal muito grande, né? De como vocês aí da graduação e tal vão se preparar para esse mundo que está surgindo e como tratar um grupo, uma comunidade que tem fins lucrativos, uma empresa que tem que pensar em 30, 50 anos à frente. Olha a dificuldade. Vou fazer uma pergunta, Theo, se o pessoal puder responder no chat, eu gostaria muito de ouvir. Ok, tranquilo. Eu trouxe aqui uma lista das 10 maiores empresas. Isso é valor de mercado das empresas em 2001 na Bolsa de Nova York. Não é que sejam empresas americanas, mas que têm ações na Bolsa de Nova York. Então, essas são as 10 maiores empresas em valor de mercado, ou eram, em 2021. E eu queria que vocês me respondessem, sem olhar o Google, sem olhar, não vale usar o Google, qual dessas empresas aí tem mais de 100 anos? Eu vou beber uma água aqui, 2 minutinhos, ó, não, 30 segundos para o pessoal responder. Vamos lá, gente. Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, vamos aí, ó. A pergunta do Felipe. Eu estou na dúvida, viu, Felipe? Eu já assisti a sua palestra, mas eu fiquei na dúvida agora. Não, pode falar. Alex, se também quiser dividir aí, o que você acha? Ó, eu estou com a impressão de que Mercedes, tá? E Toyota, como a Isabela colocou. Isabela é outra grande aluna aí da nossa aula, viu? Que legal. Ó, o Guizzi aqui, o coordenador do curso, ó, Coca-Cola e Disney. Eu vou lendo aqui o que o pessoal está falando também Legal, no legal. chat, né? Ó, Muito legal. Disney, né? A Gabriele quer seguir carreira acadêmica, né, Gabi? Você vai, em breve, misturar com a gente aí no grupo de pesquisa, tá? O Felipe está chegando, É, o Alex foi de Disney também, ó. ó. Lucas, Mercedes, eu não estou sozinho, não. Agora o Guizzi colocou Toyota também, né? Não vale olhar no Google, não, hein, pessoal? Não vale o Google, não vale. E tem Coca-Cola aqui também, Felipe. Muito legal, legal. Valeu, gente. É o seguinte, só tem uma empresa aqui com mais de 100 anos, tá? Que é a Toyota. A Mercedes vai fazer 100 anos. Eu tenho aqui anotado as datas, eu vou passar aqui rapidamente. Opa, botar para cá. Aqui. A Apple é de 76, a Amazon de 94, Microsoft de 75, o Google é de 98, a Samsung é de 69, a Coca-Cola, aí, gente, eu falei que era a Toyota, não era a Coca-Cola mesmo, é de 1892. 1892, eu fiquei confuso aqui, eu falei que era a Toyota. A Toyota é de 1937. 1937. A Mercedes é de 26, mais 3, 4 anos aí para a Mercedes fazer 100 anos. O McDonald's é de 55 e a Disney, ano que vem, eles são de 1923, vão fazer 100 anos no ano que vem. Qual é o ponto aí Ó, dessa... a galera aqui está se divertindo no chat, viu? O pessoal aí que errou, acertou e tal. Muito bem. Mas qual é o ponto, gente? O ponto é o seguinte, olha só, esses 100 anos foram muito mais tranquilos do que os próximos 100 anos. Nós temos uma empresa centenária aqui na lista, tá? Pô, olha o número, as empresas tecnológicas, como elas ganharam e despontaram nessa matéria. Então, como é que a gente vai manter isso aí elevado? Obrigado, Cida. Como é que a gente vai pensar nisso? Como é que chega essa continuidade a essa resistência? Então, eu te digo, a gente não tem as ferramentas para... A gente não tem as respostas técnicas para desafios que a gente não conhece. Então, a questão do soft skill é muito importante, das habilidades que nós vamos obter para chegar lá, para ter uma continuidade dessa. Uma das habilidades fundamentais é a confiança, é ter a confiança. Eu não posso chegar aqui na empresa e falar, olha, o presidente global da empresa, eu tenho
eu vou resolver todos os problemas, não é assim. Primeiro que eu tenho que ganhar confiança. Confiança é uma coisa que se conquista, não se pede, né? Tudo bem, vocês podem pedir. Pô, me dá um voto de confiança, mas confiança, no final da história, é algo que você é merecido, deve ser conquistado. Então, as relações que vocês vão fazer para o futuro de vocês, dentro de empresas corporativas e até na vida de vocês, elas são baseadas em confiança. Confiança é um ativo principal para se ter. Aí, como é que se constrói confiança? Tem 3 elementos básicos assim que devemos focar para construir confiança. O primeiro ponto é a competência. Você não confia em todo mundo para fazer tudo, né? Às vezes você pode confiar né, assim, eu dou um exemplo, realmente, que assim, tem amigos que são ótimos para manter uma conversa animada. Não, se eu chamar esse cara que ele é animado e tal, vai ser legal. Agora, não vai contar um segredo para esse cara, né? Que aí ele vai contar na festa, enfim, vai fazer. Então, ele é confiável para manter uma conversa, mas talvez não para manter um segredo. E isso são exemplos básicos, assim, né, do ridículo, mas você não pode, talvez, enfermeiras são super confiáveis, mas talvez não consigam gerenciar uma empresa multinacional, como algumas até devem ser, né? Algumas devemos ter líderes mundiais que são enfermeiros, mas tem um determinado nível de competência. Então, a confiança está atrelada à competência, tá bom? O segundo, o do meio aqui, é a ética. E tem várias formas de construir ética, mas para vocês verem a importância disso, imaginem que vocês têm um médico super renomado, né? E tem exemplo no jornal de médico super renomado que foi preso, né? Vocês têm aí também, podem fazer pesquisa para ver. O cara é super renomado, mas não compartilha da tua visão ética. O cara faz procedimentos ou sugere procedimentos que não são necessários, ou às vezes quer confirmar uma teoria, né? O Dan Ariely fala disso num dos TEDs dele. Ele tem o rosto queimado, né? Que um dos médicos dele falou: poxa, tem uma nova técnica. Ele falou, ele falou, eu preciso de 3, eu preciso de 3 pacientes para promover a minha tese, eu tenho 2. Aí você imagina a confiança do Dan Ariely de continuar com esse médico, né? Então vai lá embaixo. E o segundo, e o último que eu coloco aí como seguro, reliable, eu acho que seria mais a questão de comprometimento. O cara é super competente, é super ético, mas nunca está disponível. Pô, não adianta, né? Não dá para contar com ele. Geralmente nesses momentos é importante ter o comprometimento de que a ética e a competência vão estar disponíveis para você. Então, temos que construir confiança. Peraí, que eu acho que desconectou aqui. Sim. Isso que eu ia te falar, que o seu som... Mas eu acho que agora voltou. Continua, por favor. Tá, não, obrigado. Então, é fácil dentro das empresas as pessoas entenderem o que é um ativo e o que é um ativo valioso. Então, você pode também pensar na reputação ética como um ativo, tá? Que é um ativo crítico. E pensa nisso. É um ativo que você não pode ir no supermercado comprar. Eu quero ética, 3 quilos de ética. Não funciona. Não vai dar certo. Não sai. Então, você precisa de tempo para construir a ética. É o primeiro ponto. Ética sai caro. Tem que investir. Você tem anos para gerar confiança para você construir essa questão da ética. E é extremamente frágil. Esse senhor aqui no topo direito do slide, que é o Warren Buffett, é possivelmente um dos maiores investidores, reconhecidamente, um dos maiores investidores do mundo. Ainda é, com o fundo dele, a gestão de fundos que ele tem. E eu acho essa frase bem legal, que demora 20 anos para construir uma reputação em 5 minutos. Isso porque na época dele, acho que quando ele falou isso, não tinha Twitter, que agora vai mais rápido, acaba com a reputação. E aí, então, somando, que é algo caro, que você tem que construir e é frágil, então
Né? Como é que se faz? Como é que você cuida de um ativo teu que é caro, demora tempo e é frágil? Fazendo uma analogia que eu penso no meu carro, curto muito meu carro, então eu tenho que proteger o meu carro. Minha casa, as coisas que eu tenho em casa, né, que tem valor e tal, que eu dei muito duro para conseguir, você faz seguro, né? Você faz seguro. E na ética, o que a gente faz? Como é que faz seguro? Eu já vou responder, só para mostrar aqui aqui eu falo da licença de operação, eu não tinha visto o material do Alex, mas não combinamos, mas se fosse combinado também estaria ótimo, que é o seguinte, ética é necessária para sustentar a licença social para operação, crescer no mercado de capitais, evitar sanções e operar em geografias desafiadoras. Foi também o que ele mostrou, que as mineradoras só... Você viu ali, né? Você acha que tem mineração em Paris, no sul da França, lá em Nice? Tem não. Então tem no Brasil, na África do Sul, em países em desenvolvimento, onde é difícil, onde é mais difícil alcançar. Então eu trouxe aqui algumas multas do FCPA, né? Agora a gente tem a Gol também fazendo parte dessa lista, essa lista aqui do FCPA. O Alex trouxe uma comparação do Ibovespa, né, do índice de sustentabilidade. Eu trouxe uma aqui parecida, que é da Ethisphere, que chama de Ethical Premium. Eles fazem uma auditoria e classificam as empresas. No Brasil, nós temos a Natura, que faz parte dessa lista aí, essa lista do bem, né, de ESG e de ética. Então, só para você ver como a gente consegue mensurar o valor da ética, mas nas operações. Então, como é que se faz? Como é que se constrói isso? A resposta é simples. O que funciona como seguro dentro das operações, como seguro dentro das organizações, são os programas de ética e compliance. Esses são os nossos seguros. Funcionam até para a proteção do acionista, dos administradores, de toda uma cadeia de relacionamento. E o que está aqui é a pura verdade, tá? O meu sócio lá na consultoria, o Daniel Lança, ele também fala num TED que as empresas, as organizações sem ética serão extintas. Eu concordo plenamente com o Daniel. E não é à toa, não é só um sentimento assim de orgulho, uma coisa assim de a ética e tal. Não, isso não é prático também. O desempenho sem ética é passageiro. Não dá para sustentar, ainda mais nos dias de hoje, nesse movimento todo, ter uma empresa que não tem ética. Os negócios, cara, você não vai conseguir ter uma padaria sem ética, tá? Que dirá uma coisa... E sem demérito ao padeiro. Estou dizendo assim, um comércio, por mais simples que seja, você não vai conseguir sem ética. E outra coisa é o seguinte, o programa de compliance não é uma coisa para prevenção de negócio, tá? É prevenção de corrupção. Então, dentro do contexto da empresa, sendo ela uma empresa privada que objetiva o lucro, a ética é dentro desse contexto, de como fazer negócio, ter negócios éticos. E é possível, tá, gente? Existem muitos negócios éticos. Os negócios éticos são mais sustentáveis, são mais resistentes à crise, têm a prioridade de fornecedores, de clientes. Ninguém quer se associar a uma empresa antiética. Vocês vão trabalhar para a empresa e a não ser que a empresa tenha dado uma reviravolta muito grande, tenha um compromisso com a ética, vocês não vão querer trabalhar numa empresa corrupta. Eu acredito que não, que ninguém tem um sonho, eu quero trabalhar. Acho que não, acho que as pessoas querem trabalhar para algo que tenha relação com o propósito de vida delas. As mineradoras, elas passaram todas por uma revisão de propósito. O propósito da Anglo American, vocês podem encontrar aí no site dela, é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Olha só como traz as pessoas para o centro do negócio, né? Quem são essas pessoas? Né? São só os acionistas? Não são só os acionistas. Isso traz uma preocupação com toda essa cadeia de stakeholders que o Alex trouxe. Pode ser só discurso? Será que todas as empresas são sérias em relação ao propósito? Às vezes não são, às vezes os executivos, né, a liderança vai corroendo esse propósito, mas é um reconhecimento da importância da teoria dos stakeholders, do reconhecimento dos stakeholders nesse mundo empresarial. Então, longe de ser balela, tá? Muito real, muito
pertinente. E aqui, um programa de ética e compliance, o que isso deve considerar? Né? O que engloba isso? Também parecido com a pirâmide de Carroll que o Alex mostrou. O primeiro slide eu mostrei é como se fosse a base da pirâmide, a parte econômica, né? Da importância econômica, de gerar lucro, de trazer o negócio. Esses são os outros 3 elementos da pirâmide, aqui num formato um pouquinho diferente. O programa de compliance começa com legal, mas não para com legal, ele vai além. Temos que falar das questões éticas. Quais são os requerimentos éticos de ir além do legal, dos valores. Tal. E o outro ponto aqui em laranja é o compromisso com as partes interessadas e dos investimentos sociais, de levar a sociedade com você, né, com a empresa, promover o valor. No caso da mineração, como é que a gente leva a prosperidade para a comunidade, né? E isso não é à toa, não. Isso é para ter legitimidade. Isso é para ter legitimidade e poder operar nos lugares e com parceria e com suporte da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, das autoridades. Theo, eu estou preocupado aqui com a hora, mas eu vou tocar aqui mais um pouquinho, pode ser? Pode ser. Oficialmente, a gente vai até 12h20, Felipe. Mas a Tá. gente pode ficar mais um pouquinho, né? Eu estou adorando a palestra, né? E que legal que ela está articulada também com a fala do Alex. Mas muito legal. Fica à vontade, tá, Felipe? Muito obrigado. Não, tá bom. Tá? Eu vou tentar dar uma arrumada aqui, um pouquinho mais rápido. Então, vocês que estão se formando, não pensem só que as qualidades necessárias são puramente as técnicas, tá? É muito importante pensar em competência profissional nessas 3 áreas aqui. Uma coisa é o saber. O saber é muito importante. Vocês têm que continuar estudando, assim como eu continuo estudando e tentando aprender, porque o saber é muito importante. Tão importante quanto o saber é botar o saber em prática, é o saber fazer, é o know-how. E à medida que vocês pensam em trabalhar em ESG, vocês vão ver isso. Quais são as práticas? Como é que isso sai da teoria e isso se materializa, né, num escritório, né, de uma empresa multinacional? Como isso é importante. E o terceiro elemento é a questão da atitude, do querer fazer, do querer mudar. E você ter essa missão dentro das áreas de compliance é muito importante. Algumas pessoas precisam ter uma mudança de mentalidade, precisam passar por treinamento. E, lamentavelmente, quem não se enquadra tem que arrumar um outro espaço para trabalhar. Então, pensem nisso, eu posso depois falar um pouquinho mais lá para frente. Eu trouxe esse slide aqui só para falar da parte da governança, que está mais relacionada ao ESG, de como nós temos marcos legais internacionais, várias práticas, modelos de práticas, incluindo a do Pacto Global. Eu faço parte do Pacto Global e ontem, acho que tinha umas 80 pessoas na sala 80 empresas na sala do Pacto, e a gente discutindo de como se aborda daqueles social development goals que o Alex mostrou, como isso se encaixa na metodologia de compliance, né? Como tem uma metodologia de compliance para isso. E as legislações brasileiras. É amplo, mas, gente, não é impossível não, tá? É bem, uma vez pegando ali o fio da meada, as coisas fazem sentido. Aqui tem alguns elementos da CGU, especificamente da Controladoria Geral da União, para diretrizes para implementar compliance aqui no Brasil. E as habilidades que eu entendo que são importantes para trabalhar nessa área de compliance é ESG. Uma é ter uma visão estratégica. ESG é estratégia, tá? Faz parte, tem que fazer parte da estratégia das empresas. Tem que ter uma visão para solução de problemas. Não adianta ser coisas assim muito teórico, viajar na maionese. Tem que ter uma aplicação, tem que ser prático e tem que ter orientação voltada para serviço, sob medida para a empresa. Não adianta dar copy and paste. Tem que ser algo que funcione. Tem que ter muita negociação e criatividade para trazer esse tipo de solução, permitir que o negócio cresça dentro da ética, ainda mais em ambientes desafiadores. Liderança e gestão, que é para você engajar um número de stakeholders, partes interessadas, comunicação é vital, tem que fazer parte do teu
kit de ferramentas, comunicação, a ferramenta aqui, conversar com todo mundo o tempo todo, sempre que puder. E ter pensamento crítico e flexibilidade. As coisas têm que ser mensuráveis, têm que ser revisáveis e tem que melhorar. Então, a crítica faz parte. Ouvir a parte oposta é importante. As mineradoras contratam só fera. Não é à toa que o Alex falou que ele é fornecedor da Anglo, não. A gente só contrata fera. Por quê? Tem que ouvir esses caras para ver como é que a gente melhora. Qual é a solução? A mineração tem um impacto muito grande. Mas nós temos a missão até 2030 de zerar a nossa pegada de carbono. Como é que a gente vai fazer isso sem conversar com o Alex? Tem que conversar com o Alex, tem que ouvir, pô. Tem que prestar atenção de como é que as coisas se conectam. Ô, Theo, eu vou parar por aqui. Eu gostei muito, deu uma corridinha aí no final, mas eu fico sempre à disposição, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado você, Felipe. Ô, Felipe, coloca no último slide que tem os seus contatos e eu vou me permitir aqui também copiar aqui seu e-mail, seu endereço do LinkedIn, né? Para a turma conectar com você. Excelente. E quero fazer um pedido muito especial, tá? Para o Alex e para o Felipe. Quando tiver vaga de estágio, lembre dos nossos alunos, tá? Porque aqui tem uma galerinha que está começando aí, mas muito bem qualificada, engajada. A PUC dá uma formação profunda aí nesse campo dos valores. O Alex é filho da PUC, você, Felipe, em breve, se Deus quiser, vai virar filho da PUC também. Mas vamos abrir aqui, ó, a gente tem, vamos fazer, apesar da gente estar chegando no horário de encerrar, vamos abrir aí para 2 ou 3 dúvidas, perguntas, comentários da audiência aí. Eu agradeço muito, viu? Sensacional a palestra dos dois. E legal vocês articularem as ideias aí, viu? Já começou uma parceria virtuosa. Mas e aí, querida turma, queridos alunos, professor Guise, que está aqui conosco, quem quiser fazer algum comentário, dúvida, pergunta, por favor, fique à vontade. Eu teria uma pergunta que eu acho que caberia mais para o Felipe Melo. Pode falar? Pode. Aqui, ó, Felipe, esse prazer. é o professor Ricardo Guise, tá? Prazer, poxa. Conterrâneo aí do Rio. E o Guise é um rapaz que entende futebol. Que bom, flamenguista. Meu pai me ensinou, tá? A gente torce para o Vasco, ok? O Felipe é muito legal, Guise, mas ele tem esse probleminha, tá? Ele é Flamengo. Aí é bacana. Ele é mais feliz do que eu, nem vai fazer o quê, né? Legal, pode fazer. Mas, olha, aí. Antes da pergunta, eu quero agradecer muito o Theo, o Alex José, o Felipe Melo, pela disponibilidade de falar para os nossos alunos. Essas lives têm o propósito de discutir temas contemporâneos para o ENAD. A prova do ENAD vai ser 27 de novembro. A gente está apostando muito nessa geração para realizar uma boa prova e trazer uma boa nota para a gente, né? Nós estamos perseguindo a nota 5, que é a máxima do ENAD, e dependemos muito do desempenho dos alunos. Então, agradecer demais a vocês aí pela disponibilidade, até essa hora aí, a hora do almoço quase, tá com a gente. E vou fazer a pergunta para não demorar muito. É o seguinte, nós estamos tendo a Conferência do Meio Ambiente no Egito, agora da ONU, né? Nós tivemos o Acordo de Paris de 2015 e agora tem essas conferências que estão dando continuidade a esse esforço de descarbonização do mundo, para diminuir o aquecimento global. A minha pergunta é a seguinte, os países costumam ter metas a cumprir de redução de emissão de CO2 e etc, etc. Como é que se dá na prática as medidas que o governo e as empresas tomam para que essa descarbonização ocorra na prática? A gente está vendo agora um aumento do consumo de carvão mineral por causa da guerra na Ucrânia, na Europa. Então, assim, não sei se o Felipe Melo... Não, desculpa, eu falei errado. Eu acho que é o Alex José. Acho que tem mais a ver com o que o Alex José falou. Eu confundi. Mas, enfim, está aberto aí a vocês três, que são PhDs nessa área aí. Como é que se dá na prática fazer isso acontecer? São financiamentos governamentais para fontes renováveis? Queria ouvir vocês, por favor.
Olha, eu vou passar a palavra para o Alex e para o Felipe. Eles são muito qualificados, vão responder muito bem. Vamos ouvir primeiro o Alex, depois o Felipe, rapidamente, por favor. Beleza, beleza. Bom, Ricardo, essas forças, né, acho que depois o Felipe vai trazer alguns exemplos mais práticos lá que ele tem visto na andamento, mas essas forças, né, elas vêm ou por ações normativas, técnicas, ações governamentais mesmo, a regulação, a legislação força essas medidas, ela vem pelo próprio mercado se regulando, então existe hoje em dia, né, como eu disse lá atrás, financiamentos bancários que exigem que as empresas tenham ações como essa. Existe também uma força do mercado. Existem compradores que exigem uma série de regulação ambiental para comprar aquele produto, para comprar o minério. Você precisa ter um minério que tem uma qualidade, tem um selo, de repente, tem umas boas práticas. Então, essa regulação ela se dá em vários níveis diferentes, desde o nível legal, normativo, o nível de mercado e também o nível de financiamento, de empréstimos bancários também. Muito bem. Felipe. Sim. Não, eu acho que começa por uma integração entre os governos e as empresas privadas. É um desafio muito grande, porque os poderes dos países vêm reduzindo com essa fluidez da força de trabalho e da interferência governamental, principalmente na questão dos serviços, né? Mas isso tudo passa, é muito conectado. Empresas assim como a Anglo, não é só a Anglo, estão muito engajadas na ONU com questões do Pacto Global e tem que mostrar liderança. Setores como a mineração tem encontros, teve o Indaba na África do Sul recentemente, onde essas questões são fundamentais. Isso muda bastante a partir da estratégia dos negócios. A Anglo, não é só a Anglo, as empresas elas estão mudando a carteira delas, os produtos. Então, a gente sai de carvão mineral, ainda temos carvão mineral, e estamos migrando para cada vez mais energias renováveis. Então, no futuro, a Anglo American vai ser uma empresa de energia renovável. A gente está agora, a platina, ela já é utilizada em catalisadores, para reduzir a poluição de automóveis. Investimos cada vez mais, por exemplo, na mineração urbana, né, que é o uso de reaproveitamento de sucata e tudo mais, para evitar pegadas. Então, tem todo um projeto de mudança. Você sabe o que me preocupa, Ricardo? Tem uma coisa que me preocupa muito. Por exemplo, o carvão ainda é necessário. Se a gente parar de usar carvão, as pessoas podem morrer de frio no inverno, a depender da situação. Então, tem que fazer uma transição de matriz energética gradual. E uma preocupação que eu tenho, assim, não está amplo, mas à medida que as grandes empresas perdem o interesse por mineração de carvão, sobra para empresas locais, às vezes com uma infraestrutura muito ruim, com menos preocupação em direitos humanos, com o meio ambiente, trazerem isso. Então, isso tem uma demonização, às vezes, na questão do... Isso me preocupa, tá? Eu não tenho solução para isso, mas eu vejo na Anglo, por exemplo, ninguém pode botar uma proposta de investir em carvão. Aí, mas se ainda é necessário, quem vai trazer o carvão? Como é que vai ser isso? E tudo bem não ter resposta para todas as perguntas, mas começar a dar soluções para trazer financiamento, aproximação de governos, ter um melhor entendimento, aproximação da academia com as empresas, com os órgãos, para buscar essa saída. Acabei me estendendo um pouco, peço desculpas aí, mas... Sem problema, foi ótimo. Eu só quero completar um detalhe muito rapidamente, sem me estender. Eu acho também que, da nossa parte da academia e de todos que trabalham com as questões técnicas, tem avançado também as métricas de acompanhamento e sistematização, né? Então, a gente precisa reinventar o mundo da gestão também para trabalhar com balanço energético, porque a gente tem trabalhado com balanços que transformam as nossas atividades em finanças, né? Essa é a contabilidade tradicional, vamos dizer assim. E aí a gente precisa trabalhar em equipes multidisciplinares também, com o pessoal das engenharias e outras áreas, para conseguir ter mais clareza dos balanços energéticos. Pessoal, a gente já passou um pouco do tempo, mas eu queria ler para vocês aqui os agradecimentos dos alunos no chat. Ficamos todos muito felizes. Eu posso falar em nome do Guise aqui, do curso, né? E o Felipe não está lendo o chat, eu vou ler rapidamente. Naira, tá? Vou precisar sair da aula, Theo. Fica o meu agradecimento ao Alex e ao Felipe.
Achei que foi uma discussão muito leve e muito informativa. Obrigado pelas dicas de leitura. O Bruno David, vou precisar sair por conta do estágio. Obrigado, Theo. Obrigado, Felipe, Ricardo e Alex. Isabela, outra grande aluna aí do nosso curso, vou precisar sair. Obrigado, Alex Felipe. Me ajudou a relembrar alguns pontos relacionados à governança corporativa e também aprendi novos conceitos e fatos que não conhecia. Foi sensacional. Nós que agradecemos, viu, Isabela? Gustavo Felipe, outro grande aluno aí, queria agradecer ao Alex e ao Felipe pelas apresentações. Super importante o assunto tratado e a forma como foi abordado. Fiz, mas não com os dados muito precisos. Ele está mandando aqui um slide, também o material que ele fez, tá? Da pegada, né? E depois eu vou mandar esse material, tá? E aí eu vou mandar os slides também, viu, turma? E o Felipe e o Alex, eles são essas pessoas aí acessíveis, né? Essa nova geração de gestão aí, que está junto com a gente sempre. Então, eu quero agradecer a todo mundo, viu? Em especial o Felipe e o Alex, porque na correria do dia a dia demanda, né? O Alex com desafios na família também, viu, Alex? Tudo dê certo para sua família, tá? Que Deus abençoe aí. O Felipe, viu, Felipe? Chega mais, vira filho da PUC, que a gente tem muita coisa para fazer juntos. E a parceria sempre presente aí, desse lugar sensacional de trabalhar, que é a PUC São Gabriel. Obrigado, viu, Guise? Obrigado, professor Marco Antônio Pereira também, que trouxe a turma. Isso. Obrigado mesmo, né? É para os alunos e alunas. Vocês vão construir esse futuro, hein? Quando a gente estiver velhinho lá, nós vamos querer um planeta saudável, tá? É isso aí. E vocês vão governar isso aí, viu? Maravilha. Obrigado a todos. Muito bom. Excelente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer, hein? Valeu. Valeu, abraço. Abraço, gente. Até a próxima. Tudo de bom. Próximo.